isso. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus por esse dia, louvado seja Deus, que até aqui tem me trazido, te trazido, me conduzido, te conduzido. Mas deixa eu passar para você, amado, existem armas espirituais, existem guerras, existem batalhas. E se nós simplesmente atentarmos bem, todas essas guerras, batalhas, tudo isso que acontece, querido, tem um propósito: te fazer vencer, te fazer mais do que vencedor. Mas eu quero te dizer que essas guerras não são justas. As armas que o inimigo se utiliza não são corretas. O que o inimigo usa de artimanha, o que o inimigo usa de sagacidade, e o inimigo usa tentando te intimidar, tentando te mostrar uma realidade diferente da realidade que os céus apontam. O que o céu diz a teu respeito, o inimigo fala: não, não é assim, você não pode, você não consegue, quem é você? E se você não prestar muita atenção, se nós não nos atentarmos e sabermos quem somos em Cristo, o que Ele diz a meu e a seu respeito, o que você é para Ele, ei querido, Ele aposta todas as fichas dele em você. Mas muitas vezes você mesmo se acha, sabe, diante de alguns cenários, diante de algumas adversidades, alguns sintomas, algumas coisas, algumas notícias, alguns cenários, sabe? Se nós não prestarmos atenção, nós corremos o risco de não superar, de não prevalecer diante daquelas situações, simplesmente por o fato do inimigo, muitas vezes, te levar, te induzir e te fazer usar armas erradas. Mas o Senhor tem armas certas para colocar nas nossas mãos nessa noite. O Senhor tem uma palavra para você e para mim. E dentre alguns personagens que o Senhor colocou no meu espírito aqui, tem um personagem especial nessa noite: você. Alguns personagens tiveram uma atitude aqui, alguns personagens se levantaram em meio a exércitos que estavam fugindo. Eu tenho como título desta ministração da palavra aqui, né? Eu até anotei aqui: lutar ou fugir. Fala para a pessoa que está do seu lado: lutar ou fugir? Não, me ajuda mesmo aí, de verdade. Lutar ou fugir? Você sabe que quem tem que fugir? Mas muitas vezes você vai ver exército, como o exército de Israel, diante dos filisteus, o exército inteiro fugindo, com medo, 40 dias ali, sabe, acuado. Ei, querido, você não nasceu para ficar acuado, com medo do amanhã, com medo do que possa acontecer, com medo da economia, com medo do governo, com medo de más notícias, com medo da dengue, não, amado. Mas diga assim para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez: lutar ou fugir? A palavra é clara lá em Tiago 4,7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Diga assim comigo, me ajuda aí a fazer esse pequeno alicerce. Diga assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha que coisa tremenda, não tem como eu completar e ter o propósito que realmente essa palavra me diz respeito, se eu não entender alguns, sabe, alguns pormenores. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o diabo não vai fugir de mim, de você, de qualquer jeito. Primeiro eu me sujeito a Deus. Não tem como eu resistir o diabo sem primeiro me sujeitar a Deus. Diga assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você vai ver alguns cenários aqui que exércitos inteiros estavam, sabe, fugindo. Mas você não foi feito para fugir diante das adversidades. Você não foi feito para se acovardar. Você não foi feito para recuar. Apesar que a palavra ela é clara, que diz que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que recuam, daqueles que desistem. Mas nós somos aqueles que perseveram, querido, mesmo que um passo de cada vez, com lutas, com as adversidades, sabe? Com exércitos na frente, na nossa cola, com o mar vermelho na frente, não importa, querido, com covas de leões, com gigantes, mas uma coisa é fato: nós prevalecemos contra tudo isso, porque aquele general chamado Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, está conosco. Você pode entender isso? Amém? Deixa eu passar para você algumas coisas aqui para me te conduzir a algo que o Senhor colocou no meu espírito. 1 de Samuel, capítulo 17, por gentileza. Parece difícil, mas é mais difícil do que parece.
se você não entender os mistérios. E eles são aqui revelados. Ei, deixa eu facilitar para você. Os mistérios estão revelados. Não, você não está entendendo. Acho que eu estou pregando em hebraico, mas eu vou dizer de novo. Os mistérios estão revelados. Mas se eu não entender esses mistérios e me apropriar deles, me apoderar deles e colocá-los em prática, sabe? Eu sempre vou ver o que o diabo quer que eu veja. Eu sempre vou ver realmente aquilo que o inimigo quer me mostrar. E aqui, só para a gente fazer um pequeno alicerce, 1 de Samuel 17, 50. Por gentileza. Vai dizer assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Assim, tem uma forma certa de você prevalecer contra gigantes, contra adversidades, contra situações que você ora e fala, de fato é gigante, mas o Deus que eu sirvo é maior. O problema é grande, mas o meu Deus é maior. Meu Deus é invicto nas batalhas. O meu Deus não tem adversários. Mas se eu olhar somente aquilo que o inimigo quer fazer para te intimidar, para me intimidar, o que eles queriam mostrar para ele? A grandeza do soldado. E não somente a grandeza do soldado. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aqui há um mistério tremendo aqui. Por quê, querido? Porque a primeira coisa que o inimigo quer que você perca, diga assim comigo, é a espada. Você vai ficar mais claro. Fala assim, o inimigo não quer que eu tenha espada. O inimigo quer lutar contra você, e você estando em desigualdade de condições. O gigante é grande, o exército inteiro amedrontado. Agora tem um detalhe, queridos, o exército inteiro do adversário tinha espada. O exército de Israel não tinha espada física. Presta atenção nisso. O exército inteiro do adversário que estava ali, 2 montes, aqui estava o exército de Deus, aqui estava o exército dos filisteus, um vale no meio deles, e está chamando para a batalha, para a guerra, mas antes disso o inimigo fez algo. É isso que muitas vezes a gente não perceber, a gente acaba, não entendendo que a tua vitória vai ser muito maior do que você pensa, porque você vai estar em desigualdade de condições. Para enfrentar todos aqueles midianitas, o Senhor não deixou ir com 32 mil. Separou, ficou só 300. Por quê? Porque a vitória tem que ser maior. A tua vitória é muito maior do que você imagina. Mas o inimigo quer te mostrar que você não pode, não consegue, não é para o seu bico. Eu estou aqui para te dizer que é para o seu bico. É para você, é você que vai vencer. É você que vai cantar o hino da vitória. É você que vai colocar esse gigante por terra. Mas aqui está dizendo claro, irmão, assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Mas antes disso, olha o que aconteceu aqui, vai comigo aí, em 1 Samuel, capítulo de número 13, coloca na King James aí que vai dar uma ajudada aqui. 1 Samuel 13, 19. Antes dessa guerra, e talvez tem guerras que você está enfrentando aí, mas o Senhor vai desenrolar o rolo aqui hoje, vai ficar mais fácil para você enfrentar. Eu acho que esse povo aqui vai entender melhor. O Senhor vai desenrolar o rolo aqui hoje, e você vai entender melhor como que você vai conseguir as suas vitórias. Só não vale desistir, só não vale recuar, só não vale fugir. Diga para o seu irmão, lutar ou fugir? Fala para ele assim, eu não sei você, mas eu vou lutar. E eu vou vencer. Mas aqui está dizendo aqui, querido, naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus, que é uma tipologia dos inimigos do povo de Deus, sempre foram tipologias do inimigo, do povo inimigo, o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas, ou seja, está uma luta aqui de um exército, de um povo que não tem espada. E do outro lado, um povo preparado com espadas, com os escudos. Você pega o Golias, ele tinha um escudeiro na frente dele, além da sua espada. Você imagina lá o Davi, se coloca no lugar do Davi aí. Essa é a guerra que você tem que enfrentar, mas eu sou
aqui para te dizer, Deus é com você. Mas o Davi está aqui sem espada. E o gigante está aqui, de praticamente 3 metros, não é? Pastor, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é nisso que eu estou falando. Vamos deixar isso de lado. Mas é gigante, amém? Depende do côvado que você quer usar, ele vai dar, mas deixa isso para lá. Mas o cara tem um escudeiro na frente dele, o exército que está na retaguarda dele tem espada na mão, o exército de Deus está ali sem espada, e o exército de Deus está... Aí chega alguém ali, você. Aí chega alguém ali, você. Se depara com aquela situação e fala, quem é esse? Não, você não está entendendo. Sabe por quê, querido? Porque Davi não tinha uma espada na mão, mas ele tinha uma espada na boca. A espada estava aqui, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele enfrentou ali com a espada, querido, não a espada feita por ferreiro, não armas naturais. Tanto é fato que quando Saul deu a ele a sua armadura e a sua espada, o Davi falou, eu não sei usar isso. Eu vou buscar águas, eu vou buscar no ribeiro das águas, eu vou buscar diante do meu Deus a estratégia correta, eu vou buscar o que ele tem para mim, eu vou buscar. Só que em nenhum momento ele desistiu. Ele se posicionou, quem é esse? Incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Hoje mesmo o Senhor colocará ele nas minhas mãos, e todo esse arraial vai saber que do Senhor é a guerra. Espada. Mas o inimigo não quer, como você está vendo, naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espada. Por quê? Porque na hora da guerra eles iriam ter vantagem. Se esse exército aqui está todo desarmado, o exército deles estava armado, eles iam o quê? Colocar medo, exige intimidar. Então sempre a guerra vai ser nesses moldes. Só que tem um detalhe, junto com você, junto com o exército de Deus, está o Senhor dos exércitos. Quando Davi se posicionou, queridos, quando Davi se posicionou para enfrentar a situação, ele simplesmente disse, eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Mas eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não vou me acovardar, eu não vou me fazer de vítima, eu não vou me fazer, sabe, não, eu vou me posicionar da forma que ele me vê. Ele me vê como um guerreiro, ele me vê como um vencedor, ele me vê como um homem segundo o coração dele. Ele me achou, eu achei Davi um homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. É o que Deus espera de mim, querido, é o que Deus espera de você, que no momento da adversidade você se posicione e fala, olha, o Senhor vai me dar um escape, o Senhor vai me dar uma estratégia, o Senhor vai me dar, sabe, o Senhor vai me mostrar uma saída. Sabe, querido, os jebuseus falaram para Davi a mesma coisa. Você não vai entrar aqui porque tinha uma fortaleza. Jebus era uma fortaleza fechada, ninguém nunca tinha conseguido acessar, e eles se estribavam nisso. Mas o que aconteceu? Davi lançou um desafio, Davi motivou o exército dele, e eles entraram pelo aqueduto, e eles conquistaram aquela cidade, passou a ser a cidade de Davi. Ei, você nasceu para conquistar aquilo que ninguém conquistou. Você nasceu, querido, para isso. Só que se você se depara diante de Jebus e fala assim, a muralha é alta, é muito complicado, ninguém conseguiu, por que eu vou conseguir? Não, é com você que Deus conta nesse tempo. Para você fazer aquilo que naturalmente outros não estão fazendo. Porque você vai fazer e vai glorificar o nome do Senhor, porque todos vão olhar e falar, só pode ser Deus, porque realmente não tinha como isso ser feito, a não ser pela mão do Senhor. E é desse jeito que Ele vai agir. Mas deixa eu passar para você, querido, para me te colocar dentro de algumas situações aqui. Diga assim, primeira coisa que o inimigo não quer que eu tenha. Espada. Como a espada tem sido roubada de crente, irmão? Vou repetir. Como que a espada tem sido roubada da mão de crente? Coloca aí Efésios 6:17, por gentileza.
Aqui a partir do versículo 10, Paulo vai falar da armadura, da minha, da sua armadura, da nossa armadura como cristão. Além de estar se relacionando ali a muitos relacionamentos, pais, filhos, patrão, empregado, filhos, pais e filhos, que é do versículo 1 ao versículo 10. Depois, no demais, irmãos, além dessas coisas, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E ele vai dar algumas características da armadura de Deus. Dentre essas armaduras de Deus, chega no versículo 17, está dizendo assim: usai igualmente o capacete. Volta para mim na versão ARC. Obrigado. Olha, querido, presta atenção nisso. Davi não tinha ali fisicamente, naturalmente, não tinha uma espada. Por quê? Porque o adversário tinha, sabe, feito proibição, eles cobravam. Se o agricultor israelita tinha um machado, tinha lá uma foice, e precisava de um trabalho de ferreiro, eles pagavam alto para os filisteus. Por quê? Porque entre os israelitas não tinha, porque era uma estratégia do inimigo, para que aquele povo não se fortalecesse, e em dado momento que houvesse uma batalha, eles iam prevalecer. Então eles fizeram de tudo. Existem leis hoje tramitando no Congresso, contra a palavra de Deus. E se a gente não prestar atenção, não tem leis que te proíbem, mas tem alguma coisa que vai te roubar, de você não ter acesso a verdades que estão aqui, que vai fazer toda a diferença na hora de você enfrentar os seus desafios. Aqui estão segredos, aqui estão, querido, armas, aqui estão, sabe, conselhos, aqui está tudo que eu e você precisa para ser mais do que vencedor, para ser bem sucedido. Sabe, medita nela dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Foi o conselho que foi dado a Josué. Aqui faz o nosso caminho prosperar, faz a gente ser bem sucedido, mas o inimigo não quer que você tenha espada. Alô? Olha o que está dizendo aí: tomai também o capacete da salvação, diga assim comigo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que acontece, querido? Se eu tomo a palavra de Deus e eu coloco a palavra de Deus em prática, ninguém me vence. Se eu tomo, sabe, o meu escudeiro, qual que é? O escudo da fé. Eu não preciso do escudeiro do Golias. Eu já tenho um escudo, querido, sabe? Mas eu tenho que ter também uma espada. Eu preciso, em vez de recuar, eu preciso enfrentar de frente a situação e falar: o Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos é o meu ajudador. Eu vou contra essa situação em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele vai me dar uma estratégia, Ele vai me dar um escape, e Ele vai me fazer, sabe, entender o que muitos não estão entendendo. Se muitos estão recuando, se muitos estão desistindo, eu não recuo, porque a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então eu não vou ser um desses, mas eu vou enfrentar, e vou vencer, e vou testemunhar aquilo que o meu Deus está fazendo, e me dando estratégia para fazer. Então fala para a primeira coisa aí, querido: não se deixe roubar da palavra de Deus. A espada, tenha a espada. Amém? O inimigo não quer que você tenha espada. Que jeito que Jesus enfrentou a tentação no deserto? Está escrito. Está escrito. Quando eu sei o que está escrito, querido, eu me aproprio disso aqui, e em meio a qualquer cenário eu falo: está escrito. Você vai ter vitória. Você vai ter vitória. Mas em momentos adversos acontecem essas coisas. O inimigo quer tirar, primeiro, a palavra de Deus do meio da igreja. Mas o inimigo quer tirar outra coisa, querido. Quando aconteceu ali o ministério de Ofni e Finéias, no tempo de Eli, o sacerdote, diz ali que naquele tempo o povo havia se corrompido, e tinha o que no meio deles? Pecado. E o pecado faz, segundo Isaías 59, faz separação entre nós e Deus. O pecado encobre, como se o pecado impedisse Deus de ouvir e de alcançar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa tocar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação, ou seja, o que separa a gente de Deus é o pecado. E aquele sacerdócio ali, por parte de Eli, Ofni e Finéias, estavam corrompidos. E o que os filisteus conseguiram fazer? Os filisteus conseguiram vencer os israelitas, diga assim comigo, e tomar a arca de Deus, a arca da aliança.
Eles levaram e colocaram diante de Dagon, o seu Deus. Então o que o inimigo quer tomar da tua mão? O inimigo quer tomar a espada da tua mão, não quer que você tenha espada. O que mais que o inimigo não quer que você tenha? A presença de Deus na sua vida. E quando a presença de Deus saiu, eles falaram, acabou-se a glória de Deus. Querido, sem a presença de Deus nós não somos nada. O que nos faz realmente ser diferente é a presença de Deus. Mas o inimigo vai fazer de tudo, querido, para você ter um pecado de estimação, para você não abrir mão de alguma coisa que Deus está, sabe, frequentemente falando com você, para você romper, para você. Mas o inimigo vai te colocar de todas as formas. Olha, não é bem assim, Deus sabe que, sabe, não tem nada a ver. Por quê? Porque aí a presença de Deus, e sem a presença de Deus, os filisteus prevalecem contra a sua vida e contra a minha vida. Quem está entendendo? Diga assim, o inimigo não quer que eu tenha a espada do Espírito. O inimigo não quer que eu viva diante da presença de Deus. A presença de Deus, querido, faz toda a diferença na sua vida. A presença de Deus, sabe? É o que Moisés disse, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Senhor, é a tua presença. Se a tua presença não for comigo, se o Senhor não for comigo, o Senhor disse para ele, eu irei contigo. Ei, querido, ele vai com você, ele vai com a gente. Então não se preocupe, querido, não importa qual é a adversidade, qual é o problema, saiba disso, o Senhor, a presença do Senhor com você, você pode enfrentar qualquer gigante, qualquer adversidade, qualquer exército filisteu que você vai ter vitória. Mas acompanha isso, irmão, está um período de fome, escassez, um período de adversidade, um período que as pessoas ali, até comum plantaram, o que não é comum é colher, está em Gênesis 26. E ali havia um cenário anterior de Gênesis 12, que houve fome na terra. E a palavra vai dizer em Gênesis 26 que houve outra fome, além da primeira que houve nos dias de Abraão. E ali estava também um território filisteu. E os filisteus estavam ali. Aí você vai ver que acontece o seguinte, ali estava um cenário em que aconteceu algo com Abraão e o filho está quase caminhando na mesma direção, de tomar as mesmas atitudes, os mesmos passos. E ali o Senhor aparece, ei, a importância de você ouvir a palavra de Deus, é ela que vai fazer a diferença na tua vida em todo o tempo, em todo momento, querido, essa palavra, querido, ela te liberta, essa palavra te santifica, essa palavra é a verdade, e quando eu me apodero dela, não tem nada que pare na minha frente, eu vou vencer, eu vou suplantar, eu vou superar, eu vou prevalecer contra toda a adversidade, e o Senhor disse, não é assim que eu quero que você faça, não vai fazer isso. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, eu serei contigo, porque eu te abençoarei por causa de Abraão, teu pai. Importância de uma paternidade. Ele estava sendo abençoado por aquilo que o pai dele estava fazendo. Mas olha, eu tenho um posicionamento para você. Você vai enfrentar essa fome. Você vai enfrentar esse problema, querido. Não sei qual que é. Se você não tem problemas, eu estou com dó do teu problema quando ele surgir. Você vai pegar realmente ferramentas aqui para você enfrentar essas adversidades. Mas ali ele está enfrentando um problema, ali Isaac está diante de uma crise, ali Isaac está diante de uma fome, ali Isaac está diante de um cenário adverso de economia, e todo mundo está aí talvez plantando, mas há alguma coisa ali acontecendo que não estão colhendo, mas em dado momento ele ouve a palavra, ele se apodera na palavra, ele habita na terra, e a palavra do Senhor diz que ele ouviu a palavra, se apropriou da palavra, agiu de acordo com a palavra, habitou naquela terra e semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quando você ouve a palavra, querido, e pratica a palavra, você vê os resultados que a palavra tem para mim e para você. Você vê o fruto acontecer. Só que aconteceu o quê? Os filisteus tiveram inveja. Só isso, pastor? Não, tem coisas piores. Ele lançou a semente e agora ele precisa fazer o quê? Regar. Diga assim comigo, ele precisa de água. O inimigo não quer que você tenha água. A água é fala do Espírito Santo. Nós temos, sabe, nesse tempo, querido, de manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer manifestar de uma forma especial, jorrar, fazer, sabe, diferença, sabe, te conduzir. Quando ele vier, ele te conduzirá em toda a verdade. E quando você é conduzido em toda a verdade, querido, nada para na tua frente, você rompe, você atravessa, você vence, você consegue. Eu estou diante da plateia certa? É para você essa palavra. Mas o inimigo começou a fazer o quê? Quando viu que ele prosperou, quando viu que ele colheu 100 vezes mais, enriqueceu-se o varão, ia se enriquecendo mais e mais, até que se tornou riquíssimo.
e tinha possessão de ovelhas, vacas, de sorte que os filisteus o invejavam. Mas o que começaram a acontecer? Começaram a querer entulhar os poços dele, Lute. Ei, querido, eu estou dizendo para você que o problema é mais grave do que você pensa. Se você realmente não entender que existem armas espirituais para você se apoderar dela. E para você ter vitória independente de situações. É uma situação de fome, é uma situação que o gigante está se levantando. É uma situação qual é, não importa. Aqui é uma escassez, aqui é uma fome na terra. Mas há um posicionamento, há uma direção de Deus. Mas o inimigo não vai falar, tá legal, então eu vou te deixar agora. Faz do jeito que você quer. Não. Ele vai estar ali, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele está ali, em dado momento ele começa a entulhar os poços. Por quê? Porque o inimigo não quer que você tenha água. A água fala do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo. Jesus venceu no deserto cheio do Espírito Santo. Busque águas. Mas alguém está querendo entulhar o teu poço, cava outro. Pastor, tem um probleminha, querido, ignora as adversidades e vai buscar água. Vai para a fonte das águas. Vai, sabe, querido, o Espírito Santo habita em meio à adoração, em meio, sabe, ele habita em meio aos louvores do seu povo. Está passando por qualquer cenário, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu sei que o que eu estou enfrentando não é fácil, é difícil, mas eu sei que eu fui chamado, eu fui criado para o louvor da tua glória. Então eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto. Eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que o Senhor é poderoso para reverter, para mudar, para transformar, para fazer o que for necessário. Uma coisa é fato: o Senhor tem um escape, o Senhor tem uma vitória, o Senhor tem uma estratégia. Eu no momento não tenho, mas eu vou te adorar, eu vou te buscar, eu vou te exaltar, eu vou te reverenciar, e no meio de tudo isso o Senhor te dá uma estratégia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não pode perder a espada, a palavra. Você não pode perder a presença de Deus. E o pecado quer fazer com que a gente perca essas coisas, irmão. Você não pode também deixar de cavar poços. Busca pelo Espírito, querido. Busca pelas águas, sabe? Mergulhe nas águas. Não tenha uma vida rasa espiritualmente. Vai, mergulhe um pouquinho mais. Cava um pouquinho mais. Busca um pouquinho mais. Bata um pouquinho mais. A porta vai se abrir. Você vai ver que vai valer a pena. Eu estou no lugar certo. Os filisteus, querido, tem uma coisa que eu queria passar para você que é muito importante você entender. Segunda Reis, capítulo 6, não precisa colocar, vai falar de uma guerra de dois reinos. Diga assim, dois reinos. Você faz parte de um. Diga assim, ali está falando de uma guerra de dois reinos. Você faz parte de um. Mas está dizendo ali que o rei da Síria, ele armava os seus acampamentos e ali, ele de alguma forma queria criar um laço. Você canta a música, o inimigo cria laços e embaraços, não é isso? O inimigo vai querer criar laços e embaraços. Só que quando o rei dos filisteus fazia ali as suas estratagemas, ali as suas estratégias, para fazer o povo de Deus cair, o profeta, ele revelava. Estou falando para você, a palavra é revelada, irmão. Deus tem escape para você, Deus tem estratégia para você. É só você ser sensível à voz. Deus fala, não vai por esse caminho aí não, que nesse caminho aí tem um laço. Tem uma adversidade, querido, Deus tem isso para nós. Isso está onde? Nas águas. Quando eu busco as águas, querido, eu busco a revelação. O Espírito Santo revela. Mostra, não vai por ali não. Olha, não é essa a estratégia que eu tenho para você, não é esse caminho. E eles não iam por ali. E o inimigo então se enfureceu, falou, quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque toda a estratégia de guerra que eu estou aqui estabelecendo, né? Está dando errado, tem um dedo duro aí. Então Deus tem escape para nós. Mas quando, querido, por isso nós oramos pela pastora agora há pouco aqui, mas quando o rei da Síria ficou sabendo que era Eliseu, o profeta, que estava revelando isso, falou, manda buscar esse cara. Quero o pescoço dele. Assim é você e eu quando a gente está incomodando. Mas não fica com medo não. Isso é poderoso. Porque se não está acontecendo nenhuma guerra com você, você não está fazendo diferença. Mas você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para passar por lutas, irmão, para batalhas.
Então, se você está passando por lutas e batalhas, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está realmente confiando as fichas dele em você. Ele está te preparando para você ser alguém com testemunho forte, um testemunho poderoso nessa terra. E ali está dizendo que depois disso, o que, que aconteceu? Eles foram no encalço e ali tinha, né, o servo ali de Eliseu ficou com medo. Você conhece a história? E o Eliseu ora para que a visão daquele moço fosse aberta. Ele vê que tem muito mais do nosso lado do que do lado do adversário. Você conhece a história. Mas ali ele ora para que aqueles inimigos que vêm no encalço dele, para que aqueles inimigos sejam cegados. E ele conduz aqueles inimigos, querido. E quando ele conduz aqueles inimigos, eu quero parar aqui, quero fazer uma parte aqui, eu quero te levar a um entendimento do que o Senhor requer de mim e de você nesse tempo. Mas quando então ali, pelas armas corretas que Eliseu usou as armas corretas, armas espirituais, e aquele povo então foi entregue ali de uma forma que o rei de Israel viu aquele, e ele falou, eu vou ferir eles agora, eles estão aqui na minha mão. Lembra que Saul foi colocado na mão de Davi? Aqui os inimigos também estão colocados na mão do rei de Israel ali, ele quer ferir. Vou fazer uma parte aqui. Tudo bem até aqui? Quero participar por uma outra questão para depois a gente voltar aqui. Abra sua Bíblia comigo aí. Diga assim comigo, Deus tem escape e livramento. Deus tem escape e livramento. 2 Samuel capítulo 23. Amados, eu queria que você se colocasse aí no lugar desse personagem aqui agora. Eu disse que eu vou falar de alguns personagens que se posicionaram e eu disse que eu estava diante de alguns outros aqui. Você está aqui? Esse personagem é você. Esse personagem agora que eu vou falar, você vai colocar o teu nome no lugar dele. 2 de Samuel capítulo 23, versículo 11. Está falando não somente dos feitos de Davi, mas aqui está relacionado a alguns dos valentes de Davi, mas eu não quero abrir muito o leque aqui. Eu preciso ministrar, então quero apenas tomar esse personagem aqui. Mas está dizendo que assim como Isaac enfrentou situações, assim como Davi enfrentou gigante, assim como teve outras adversidades de Sansão, quem que foi no encalço de Sansão? Quem que preparou Dalila para Sansão? Filisteus. Fez o que? O Sansão, querido, abrir mão da sua consagração. O inimigo quer que você perca as armas espirituais, você se torna presa fácil. Mas quando você está, sabe, realmente armado até os dentes, com as armas corretas, não tem lugar para o inimigo, irmão. Ele não tem lugar, ele vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá, ele vai fugir de você. Você vai chegar, a presença do mal vai embora. A luz chega, as trevas não prevalecem. E é por isso que o diabo não quer que você tenha as armas. Mas olha o que acontece aqui, irmão. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, olha isso, irmão, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, diga assim comigo, e o povo fugira. Mais uma vez, e o povo fugira de diante dos filisteus. Presta atenção aqui, um exército inteiro mais uma vez está fugindo. Tem muitos crentes fugindo, deixando, abandonando as verdades, abandonando as fé, vivendo uma vida, querido, sabe assim, as coisas não dão certo, querido, me desculpa a minha franqueza, mas só dá certo se você e eu fizermos certo. Deus não tem compromisso, querido, com qualquer coisa, com um título, eu sou evangélico. Nem certa feita eu encontrei um aqui, um abençoado, que Deus realmente faça, complete uma linda obra na vida dele. Eu estava aqui recebendo uma pessoa dos Estados Unidos ali, casado com a irmã da Angélica, e a gente estava indo para São José do Rio Preto lá, ele queria um churrasco brasileiro, aleluia. Eu falei, eu gosto desse negócio também, bora lá. Esse negócio é de Deus. E a gente estava indo lá para São José do Rio Preto, na churrascaria, e quando a gente estava passando aqui pela avenida aqui, que desce ali o açaí ali, estava naquele momento que tinha aquelas questões de carnaval ali, que estava tendo aqueles blocos aí, que louvado seja Deus, foi embora daqui. Eu queria ouvir um amém. Não vai falar que pena que foi embora, não, amor.
Eu estava passando ali juntamente com eles, e tinha aquele posto lá em cima na saída, estava funcionando ainda. Em dado momento, a gente estava numa comitiva ali, alguns carros, e tinha um abençoado ali, e eu dei um sinalzinho de luz, porque ele estava totalmente impedindo o trânsito ali. Conforme eu dei um sinalzinho de luz ali, só isso, não pôs a mão para fora, não falou nada, deu um sinal de luz para sinalizar que eu queria passar. E aí, com muito custo, ele abriu, nós atravessamos ali, o outro carro atravessou, mas, para minha surpresa, na hora que nós paramos lá no posto para esperar alguns irmãos, que havia combinado de sair todo mundo lá, o cara encostou. E já desceu do carro. Golias. Parece que você não gostou? Não sei o que e tal, e pá, não sei o que. Eu falei, não, querido, você está enganado. Eu só dei um sinal para você que eu precisava passar, né? E aí o cara falou umas coisas lá que eu não sei ao certo. Começou a querer, ele queria confusão, irmão. Ele queria confusão. E eu, de todas as formas ali, tentando, tal. Eu falei, querido, pelo amor de Deus, a gente está indo. Aí, a hora que em dado momento, eu falei, não, a gente é até evangélico, Evangélico? Eu também sou. Não escandaliza, não. Ele falou, sou muito amigo do filho do seu Zé do Porecatu. Né? A gente é amigo, a gente conta, tal, não sei o que mais, do Ricardo, e pá, não sei o que e tal. Eu falei, mas você é evangélico? É, e você está aí no Carnavotu. Então, querido, tem muito evangélico, mas está faltando evangelho. Mas está tendo muito evangélico. O que tem faltado é evangelho. Né? Então ali a gente teve que fazer de tudo para não brigar. Para simplesmente, mas querido, o que o inimigo quer é que você briga de forma natural. Por quê? Porque aí você vai usar uma arma errada. Aí ele vai conseguir, de alguma forma, lograr êxito contra a sua vida. Mas na hora que ele falou que ele era evangélico, eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Então assim tem, querido, tem muitas coisas, hoje é status, né? Eu sou evangélico. É bonito, ficou um nome, eu sou gospel. Eu gosto do gospel. Mas as atitudes não são gospel. Você está aqui? Mas aqui, o que aconteceu, querido? Então, muitos, louvado seja Deus que esses muitos, você não faz parte dessa lista, mas muitos estão, quando os filisteus, quando os inimigos estão se levantando, sabe? E querendo algum tipo de conflito, está dizendo ali, que, olha lá, e depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. Tem muitos fugindo das adversidades, dos problemas, muitos fugindo de dar testemunho na hora certa. Mas você não faz parte desses muitos, você não é multidão. Você é remanescente fiel. Não, você não está entendendo. Você não faz parte dessa multidão. Você faz parte de um remanescente fiel. E o que esse remanescente fiel faz? Olha o que está no versículo 12. Este, pois, diga assim, este sou eu. Este tem que ser eu, irmão, tem que ser você. Quando os filisteus se levantam, quando os filisteus, eles querem, sabe, de alguma forma, entulhar os seus poços, eles querem de alguma forma tirar a presença de Deus da tua vida, eles querem de alguma forma que você, sabe, não tenha realmente, sabe, as águas do Espírito, você não tenha a presença do Espírito Santo na tua vida, mas está dizendo aqui, ó, que Samá, e esse Samá, e coloca o teu nome no lugar, diga assim, eu, olha o que está acontecendo ali, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, ou seja, aqui não, aqui você não entra, aqui você não toca, na minha família você não mexe, nas minhas finanças você não mexe, na minha saúde você não mexe. Mas eu tenho que me posicionar, irmão, porque se eu faço como a maioria está fazendo, isso aí não tem jeito, né? Não pode com eles, se une a eles. Não, querido, você não foi chamado para isso. Ele se posicionou no meio, ele se colocou no meio. Ele se posicionou. E está dizendo ali, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu o filisteu. Diga assim comigo, e o Senhor operou um grande livramento. O pastor pediu para pregar sobre isso. Sobre escape. Sobre livramento. Você quer que o Senhor opere grande livramento? Se posicione, querido, no meio da situação. Sabe, o Samá se pôs no meio daquilo ali. E falou aqui, não.
Sabe o que significa? Esquece a lentilha da virada do ano. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Você não precisa de prato de lentilha, não tem nada a ver com prosperidade. Mas aqui também o inimigo não quer que você se alimente da verdade. Ele quer roubar o teu alimento. Ele quer roubar, sabe? Realmente também a tua provisão. Ele quer roubar. Ele quer fazer você viver uma vida muito aquém daquilo que é a vida que o Senhor te oferece. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Agora, quando é, querido, que eu não defendo isso de ser realidade na minha vida? Quando aí o inimigo se levanta e eu paro de dizimar. O que vai acontecer? Eu vou começar a passar necessidade. Por quê? Porque o ladrão veio para isso. E o devorador começa a devorar. Fala, por que está dando errado aqui? Porque realmente, se você não se levantar no meio disso e se posicionar, falar, não, peraí, tem um princípio aqui. Eu não posso quebrar esse princípio, porque eu não quebro o princípio me quebra. Diga assim, eu não quebro o princípio, mas o princípio me quebra. Então, quando eu deixo o princípio, eu deixo a verdade. E quando eu deixo a verdade, eu estou fazendo como a maioria, eu estou fugindo. Por quê? Porque eu estou com medo. Eu estou com medo de faltar. Eu estou com medo da lentilha, eu estou com medo de faltar o alimento. Eu estou com medo de faltar a provisão. Ei, querido, a palavra é clara, Ele vai suprir em glória cada uma das minhas e das tuas necessidades. Mas Ele supre em glória desde que eu esteja caminhando dentro dos princípios. Isso não é uma doutrina da plenitude de vida. Isso é muito mais do que isso. Isso é uma doutrina bíblica. Então a gente não fica aqui batendo em valores, em dinheiro, você tem que dar, senão você vai multiplicar. Não. Mas a gente prega a verdade. Então aqui, querido, para a gente caminhar num caminho que eu preciso ministrar com você aqui, hoje em dia, a gente precisa mais do que nunca entender isso que está aqui no Salmo 45, versículo 3 e 4. Coloca aí, por gentileza, Salmos 45. Depois eu quero fazer um encerramento. Quem gosta de cavalgar aqui? Duas pessoas. Vou falar de novo. Deixa eu explicar melhor. Cavalgar não é pecado. Está ali o Faísca ali que cavalgou muito. Pôs até a mão na cabeça agora. Tem um peão aqui no nosso meio, irmão. Ex-peão. Pensa num cara bom. Faísca. Não vou falar que é o Juraci, senão ele complica, entendeu? Mas quem gosta de cavalgar aqui? Deixa eu falar, cavalgar não é pecado. Quem gosta? Já melhorou. Olha o que está escrito aqui, querido. Nós estamos falando de espada, amém? Que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, diga assim comigo, e nesse meu esplendor, eu tenho que cavalgar prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Está dizendo ali, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Quer ver que coisa interessante, irmão? Que muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente fala, pô, mas se eu fizer isso, eu vou ser bobo. Não, se você fizer isso, você vai ser muito inteligente. Não, mas vai parecer que eu sou bobo. Mas eu vou te provar que você é muito inteligente. Quando você cavalga pela verdade, ainda que as pessoas estão agindo de injustiça com você, você não vai caminhar na injustiça, porque você conhece a verdade. Ainda que as pessoas estão fazendo errado, você não vai fazer errado para dar o troco, porque você conhece a verdade. Então, quando eu cavalgo pela verdade, irmão, eu vou andar na verdade, eu vou agir na verdade. E está dizendo ali, ó, e nesse teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade. Eu tenho que me levantar pela verdade. Eu tenho que me posicionar pela verdade. Eu tenho que ter uma vida de verdade. Ó, eu posso até errar, mas eu tenho que chegar lá. Deixa eu falar para você o negócio. Isso aqui, não era isso que eu queria, não foi assim que eu pensei. De manhã, hoje lá, questão dos marquinhos, podia dar problema, mas corrigiu a tempo, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a pessoa interpreta uma coisa que não é aquilo. Mas se a gente cavalga pela verdade, está dizendo ali, neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. O inimigo vai fazer totalmente ao contrário, mas você não pode. Por quê? Porque você conhece as armas corretas. Você conhece a verdade.
Presta atenção lá. E a tua destra te ensinará coisas tremendas, coisas poderosas, coisas portentosas, de acordo com a tradução. Coloca o vídeo aí que depois eu quero encerrar. Todo mundo queria que eu ferrasse ele, mas ele trabalhou comigo durante muito tempo. Quando ele saiu, eu ajudei ele a abrir a empresa dele. E ele abriu a empresa na mesma cidade. Aí não tem jeito, na mesma cidade a gente acabava disputando alguns serviços juntos. E aí a galera falava, tá vendo aí, ó, o pupilo do Prado? Aí, ó, disputando com o Prado, tomando o cliente do Prado. Eu falava, calma, gente, tem trabalho para todo mundo na cidade, nós não vamos dar conta da cidade inteira, calma. Aí uma vez ele me ligou, cara, tu pode me emprestar uma ferramenta que eu não tenho ainda? Eu tenho que fazer um serviço. Eu falei, lógico, quando que você quer pegar? Eu tinha um galpão que ficava tudo guardado. Cara, eu precisava pegar hoje, porque eu tenho que estar lá amanhã. Tu pode me emprestar? Eu falei, lógico, liguei para minha gerente, ó, preciso de alguém lá 5h30 no galpão para abrir, para pegar uma ferramenta pro Andrews. Pô, Andrews, você vai emprestar ferramenta? Eu falei, vou, qual é o problema? Deixa o rapaz fazer o serviço. Aí, nossa, fica tudo de cara feia, é que pode, beleza. Passado alguns dias ele me liga, falou, fala meu brother. Ele falou, cara, seguinte, eu tô aqui no Porto de Santos, tem uma obra aqui gigante, velho, mas não dou conta de pegar pela minha empresa. Tu não quer pegar não? Indiquei a tua empresa aqui. Eu falei, lógico. Deu contato, mandei o contato pra empresa. Ó, anota esse contato aí. Caraca, velho. Quem foi que indicou? Quem foi que indicou? Foi o colaborador que pediu a ferramenta emprestada há uns dias atrás. Todo mundo, ó. Deixa eu te falar. Se você usar a tua vida para abençoar a vida dos outros, o mundo vai conspirar para você dar certo. Manda para a primeira pessoa que você lembrou. Bora para cima. Sabe o que é isso, irmão? Isso é muito difícil muitas vezes, mas isso é a verdade. Eu não posso pagar o mal com o mal, mas eu venço o mal. Você vê como que não é tão fácil? Mas é ou não é a verdade? Mas quando você pratica a verdade, tudo conspira a teu favor. Portas se abrem a teu respeito. Só que muitas vezes o inimigo não quer. O inimigo quer te mostrar que você tem que pagar o mal com o mal. Você tem que agir na mesma moeda. Você tem que fazer, sabe? E tem coisas, querido, deixa eu passar para você que eu quero trabalhar o encerramento aqui, que eu quero te passar algo que vem a seguir lá de 2 Reis. Mas deixa eu passar para você. Muitas vezes o inimigo, assim como o profeta Eliseu, ele estava ali descortinando, desvendando, revelando as estratégias do inimigo. Quando Samar se colocou no meio, diga assim, se colocou no meio, ele se defendeu, numa próxima oportunidade que ele fosse se colocar no meio, talvez o inimigo falou, a estratégia dele é sempre se colocar no meio. Ele ia se armar para poder o quê? Desvencilhar aquilo, para abater aquilo. Por isso que lá em 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 17, diz que quando ungiram Davi, você tem uma unção sobre a sua vida. Há uma unção sobre a sua vida, para você reinar, para você dominar. E Davi foi ali começar a exercer o seu ministério. Os filisteus se levantaram e vieram no encalço dele. Davi consultou o Senhor e disse, subirei contra eles, e entregar-me-ás nas minhas mãos. O Senhor disse, sobe Davi, que certamente eu entregarei os filisteus na tua mão. Diga assim, o Samar se colocou no meio. E em primeiro momento, Davi subiu de frente. Por que que tem que ser assim, irmão? Ora se coloca no meio, ora enfrenta o problema de frente. Mas só que os filisteus tornaram a se subir. Por isso que eu falo para você que a gente tem que ter água, palavra. Eu não posso perder isso, irmão. Sensibilidade, Espírito Santo, eu tenho que cavar poços, ter sensibilidade. Então aqui, enfrentou de frente, se colocou no meio. Mas quando os filisteus tornaram a subir, o Davi consultou o Senhor, eu subirei contra eles. Ele falou, não subirás. Agora você vai rodear por detrás. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está ouvindo o que, irmão? A palavra. Deus tem palavra para mim e para você, querido. Todas as vezes Deus fala. Nós que muitas vezes não damos ouvido, mas Deus é um Deus que fala. Então, ora eu me posiciono, ora eu enfrento o problema de frente, ora o Senhor pede para eu ir por detrás. Mas em todas essas ocasiões houve vitória. Muitas vezes você vai só de um jeito, você vai só de um jeito, você vai só de um jeito. Por que não está dando certo? Porque você está usando sempre as mesmas estratégias. Mas Deus tem ferramentas novas, estratégias novas para você e para mim. Vou contar rapidamente, está aqui o Maicon. Cadê o Maicon? Ele conhece o pessoal da TV Lar lá em Manaus. Pelo menos conheceu na época. Seu Azevedo ali, dono da Yamaha, tem um cara muito poderoso lá.
uma rede de lojas gigante. E eu queria, de alguma forma, ter o meu produto lá na Tevelar. Então, querido, pega isso para você ver, pega esse gancho aí. Como que Deus pode te dar estratégia, pode me dar estratégia. Deus tem estratégia para nós como seu povo, irmão. A tua vitória glorifica o nome do teu Deus. A tua conquista, sabe, desde quando ela é feita, querido, diante daquilo que o Senhor te dá como regra, como estabelecimento, como verdade, como eu cavalgo prosperamente por essa verdade, o Senhor te dá estratégia, dá escape, te dá livramento. Mas eu estava ali e eu me deparava com um comprador que o cara não me recebia. E eu tentava agendar com esse cliente, eu tentava agendar com ele, eu tentava agendar com ele, eu tentava agendar com ele. Não é o das 4 carretas, não, esse é outro. E eu tentava agendar, e esse cara não me atendia. Presta atenção, não me atendeu uma vez, não me atendeu duas. Ó, tem hora que você se coloca de frente, tem hora que você se coloca no meio, tem hora que você vem por detrás. Ou seja, querido, eu não posso, sabe, porque não deu certo. Não deu certo, mas eu continuo fazendo da mesma forma. Eu não vou conseguir um resultado diferente a partir do momento que eu uso as mesmas estratégias. Eu tenho que buscar uma estratégia nova. E aí o que eu fiz? Eu peguei um produto que era o meu campeão ali, sabe? Para encher o olho. Eu peguei esse produto desmontado na fábrica, despachei ele pelo avião. Sabe, querido, esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo. Não cai do céu, irmão. Talvez para nós é mais difícil, mas vale a pena, vale a pena. Aí o que eu fiz? Peguei esse produto, embalei bonitinho ali, levei e tal. Peguei, na época não tinha Uber ainda, peguei um táxi, coloquei. Cheguei lá no meio da loja principal da Tevelar, aleluia. Peguei um montador, montei essa, antes de colocar dentro do táxi ali, montamos esse produto ali. Era uma mesa de centro, pensa numa mesa de centro bonita para a época. Gaveta saía de um lado para o outro, as bordas dela, era um negócio assim, que batia o olho naquela época lá, apaixonava. Só que se o cara não me atendia, eu ia continuar batendo lá para ele me atender. Mas por que você não vende para ele? Porque ele não me atende. Ah, você não me atende? Não, peraí. Eu montei essa loja no meio da exposição da principal loja dele. Chamei os vendedores lá e o gerente falou, ó, eu estou aqui fazendo uma pesquisa de mercado. Pega essa aí. E é muito importante para mim a opinião de vocês, porque eu tenho certeza que vocês é um dos principais lojistas aqui dessa região. Então a informação de vocês para mim é muito importante. Que nada, irmão, eu queria era vender. O que você acha desse produto? Você acha que dá certo aqui na praça? Você acha que esse produto aqui seria interessante aqui? Tal? Querido, com 5 minutos eu estava diante do comprador. Por quê? Porque os vendedores começaram, cara, tem que ter isso aqui. Tem que ter esse produto aqui. Você viu essa mesa aqui? Rapaz, olha isso aqui, cara. Olha que coisa diferente. Aí daqui a pouco chegou o gerente. Ah, você que vende isso aí, você vende para quem aqui na cidade? Não sei o quê. Ou seja, querido, sabe, Deus tem estratégia para nós. Mas se eu chegar lá, se o Davi chega lá e falar, está todo mundo correndo, eu também vou correr. Está todo mundo reclamando, eu também vou reclamar. Está todo mundo murmurando, eu também vou murmurar. Ei, você não é todo mundo. Você é diferente, irmão. Você é diferente. Vou repetir pela terceira vez, você é diferente. Há uma unção sobre a tua vida. E você tem um DNA de um vencedor. Então Deus tem estratégia para você e para mim. Agora, quer ver o que acontece aqui para a gente fechar? De acordo com o vídeo, eu parei a história lá entre o rei da Síria e o rei de Israel. Mas 2 Samuel capítulo 6, por gentileza. 2 Reis, deixa o Samuel quieto. 2 Reis capítulo 6. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 21 a seguir. Olha o que aconteceu aqui, eu te contei a história, né? Quando Eliseu orou, aquele povo foi cego ali, ele conduziu ele, o caminho é esse, levou eles. Quando eles se depararam, eles estavam diante de Samaria, diante do rei de Israel. E o rei de Israel já queria espada, mas a arma errada. Olha o que acontece aqui. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai.
Continua, por favor. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. Se o teu inimigo tem fome, é evangelho, irmão. Tem tido muito evangélico, pouco evangelho. Se o teu inimigo tem fome, essa parte não está na tua Bíblia. Então o inimigo muitas vezes continua sendo inimigo, porque a gente trata o inimigo como inimigo e age. Mas se a gente não paga o mal com o mal, o resultado é esse aí. E apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. Diga assim comigo: e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Quer acabar com a perseguição? Começa a abençoar o teu perseguidor. Ora por ele. O Senhor prospera ele, abençoa ele. Eu tinha uma pessoa, querido, no meu ramo que era uma bênção. Continua sendo até hoje. Mas a pessoa onde chegava, só o assunto dele, ele batia de frente com algumas coisas, falando: não fala do Veronese, não, o Veronese é meu amigo, eu conheço ele. Eu sei da história dele, da luta dele, da trajetória dele. Ele ia para o outro, levava pancada, todo mundo. Uma vez eu estava numa cidade aí, ele chegou lá, perdeu um pouco o foco, ele saiu do ramo um pouco, e ele estava voltando, ele não sabia direito quem era os compradores, eu chegava perto dele, e falava: você está talvez esperando aí, o comprador não é mais o fulano, agora é o ciclano. Vai lá falar com o ciclano, eu sei que você está aqui, né, mas vai lá. Aí chegava aqui na cidade e falou: aquele rapaz não tem vergonha, foi puxar assunto comigo lá. Isso foi muito tempo, irmão. Chegava no motorista, chegava no outro, falava. Aí chegou um determinado momento que Deus me deu estratégia. Ele vinha fala para ele que eu mandei um abraço para ele. Fala para ele, Deus abençoe ele. Uma vez um parente dele foi no meu escritório lá, eu peguei uma lista de oração, falei: ele é um dos nomes que está na minha lista, que eu oro por ele todo dia. Eu abençoo ele todo dia. Eu não quero o mal dele. Sabe, querido, o que você planta, você está aqui. Quer vitória? Diferente da música Vai Chorando, Geme e Chora, quer vitória? Pratica os princípios. Você está aqui? Eu quero orar com vocês. Se você se colocar de pé. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, irmãos. Eu creio em coisas tremendas da parte de Deus. Mas tem muitas pessoas que pisaram no meu pé. Muitas. E muitas dessas pessoas Deus colocou assim de uma forma que eu pude ajudá-las. Pude investir na vida delas. Mas na realidade você colhe, irmão. De repente você colhe onde você menos espera. Você fala: por que eu estou colhendo isso? Porque, querido, Deus é justo. Quando eu cavalgo prosperamente pela causa da verdade, querido, a minha destra vai me ensinar coisas terríveis, coisas tremendas. Eu falo: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso caiu no meu colo? O que eu fiz? Você só fez aquilo que de fato você e eu precisamos fazer, que é lutar prosperamente pela causa da verdade. Então, se situações mal resolvidas, irmão, nós temos que resolver, nós temos que, sabe, realmente investir. Eu não sei, querido, deixa eu passar algo para você rapidamente aqui, que eu tenho uma direção de fazer isso. Talvez de alguma forma você tenha sido roubado. De viver isso, irmão, talvez tenha uma coisa te perseguindo, te pressionando, alguma coisa tal, e você não consegue lidar. E você viu aí que eu não sei quantas vezes que as tropas sírias invadiam Israel, queriam conflito, mas quando eles praticaram a palavra, nunca mais eles entraram ali. Então tem coisa que cessa a partir do momento que eu pratico a verdade. Tem coisa, querido, que o céu se abre. Quando Abraão ouviu: agora sei, a vida dele mudou. Talvez tenha áreas na tua vida que você veio aqui nessa noite: pastor, eu não sei como lidar com isso. O Senhor está me colocando aqui para dizer: se coloca no meio, se levanta. Não deu certo você se colocar no meio, enfrenta de frente. Não deu certo, rodeia por detrás. Só não vale desistir. Diga para o seu irmão aí: lutar ou desistir.
Você que quer lutar, talvez você está sofrendo com alguma situação aí, você quer dar um passo de fé. Se você quiser sair do seu lugar, só quero confirmar, Senhor, sabe, talvez você tenha sido roubado na palavra, talvez muito tempo aí a palavra, você foi roubado na palavra, talvez alguma coisa te roubou a alegria, talvez as águas do Espírito. Eu preciso mais dessas águas, eu preciso mais, eu preciso cavalgar mais por essa verdade, eu preciso agir, eu tenho um coração muitas vezes duro, e eu realmente, comigo bateu, levou, comigo eu não levo desaforo para casa. Parece bonito isso, mas não é a palavra, irmão. Se você está aqui, você precisa enfrentar uma questão com seu marido, com a sua esposa, você precisa, sabe, querido, quando a gente começa a praticar a palavra, quando a gente começa a viver a palavra, quando a gente começa a se levantar, e assim como Davi, não importa qual é a adversidade, qual é o gigante, você vem contra mim com tudo isso, mas eu vou enfrentar essa situação em nome do Senhor dos Exércitos. Você está aqui rapidamente, você precisa de uma oração. Pastor, é o pecado que não me deixa permanecer na presença do Senhor. Eu venho aqui, eu ouço a palavra, e na segunda-feira, a hora que eu vejo, eu já estou envolvido com coisas, eu estou sendo vencido por essas situações, mas eu queria vencer. Eu não vou insistir, irmão, eu não vou insistir. Se você está aqui de alguma forma, e você entende que é um tempo de conserto, é um tempo de recomeço, é um tempo realmente de você falar, eu vou me levantar contra isso, eu vou me levantar, eu não aceito mais, eu não fui criado para isso. Não sei quantos vão desistir, mas você não vai. Não sei quantos vão recuar, mas você não vai. Não sei quantos vão querer caminhar na lei do gesto, de levar vantagem em tudo, mas você não é um desses. Você é aquele que cavalga prosperamente pela causa da verdade, e por isso a tua destra te ensinará coisas tremendas, coisas portentosas, coisas poderosas. Que é isso que Deus tem para mim, que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós nesse tempo, querido. O Evangelho é o poder de Deus. Mas para quem que o Evangelho é o poder de Deus? Para todo aquele que crê. Diga assim comigo, o Evangelho, segundo Romanos, é o poder de Deus. Mas é o poder de Deus para todos aqueles que crê. Agora, crer sem obra é morta, a fé sem obra é morta. Eu tenho que crer que o Evangelho é o poder de Deus e realmente praticar, agir de acordo com o Evangelho. Aí eu vou ver o poder de Deus se manifestar. E Ele vai fazer tanta diferença na tua vida. Ele vai reverter. O coração do teu marido vai ser quebrantado. Ainda que ele não merece, começa a tratar ele como você nunca tratou. Começa a fazer por ele aquilo que realmente você queria, a todo custo que ele fizesse por você. Ainda que ele não esteja fazendo, te diz o Senhor. Mas faz o teu melhor, faz o teu melhor, faz o teu melhor, faz o teu melhor. É tempo de conserto, querido, é tempo de conserto. É tempo de conserto para não nos privarmos da glória de Deus. Tende cuidado que ninguém se prive da glória de Deus, da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando, através dela perturbe, contamine a muitos. Se tem alguma coisa mal resolvida, querido, chama o seu inimigo, chama alguém, sabe, vai ter com ele. Vai ter com ele. A gente, querido, não é imune. Eu vou falar isso porque eu sinto do Espírito Santo te falar. A gente estava pintando a igreja lá, tem muitas pessoas novas aqui, muitas pessoas conhecem. Esses dias agora, bem recente, eu encontrei com ele na feira, eu encontro com esse homem direto. Mas a pessoa se levantou ali em dado momento que a gente estava pintando a frente da igreja lá no Rua Amazonas, e veio lá e falou um monte de coisa, e esperneou, e foi num vizinho, foi no outro, foi no outro, foi no outro, e fez aquele ribuliço, aleluia. E ele veio pro meu lado assim, e chegou e falou: olha, você devia pintar isso aí dia de domingo, quando você tá, não sei o que, e vai sujar os carros, tudo aí, falou um monte de coisa. Na hora que ele falou tudo aquilo, eu respondi à altura. Eu falei: cara, se precisar fazer qualquer coisa aí, se o teu carro,
pode levar onde você quiser que eu vou pagar o prejuízo. Só que eu quero que você encontre, o dia que você precisar pintar o teu estabelecimento também, encontre alguém, da mesma forma que eu te encontrei, você encontre alguém que faça com você o que você está fazendo comigo. Quero que você colha isso que você está plantando, sabe? E aí eu falei meio duro com ele, e esse cara saiu patinando dali, e foi, sabe, entrou no estabelecimento dele lá, depois encontrou o Salvador Castrequini, encontrou a Meire ali, falou, pô, ouvi falar tão bem desse pastor, ouvi falar que esse cara, mas ele tá. No outro dia de manhã, querido, isso é muito importante, você não deixar o sol se pôr. No outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi lá no estabelecimento dele. Ô fulano, eu precisava falar com você, você me dá licença? Ele falou, falar? Vai falar nada não, vem cá. Vem cá, me dá um abraço aqui. Você está certo. Eu não fui legal com você mesmo. Sabe, querido, tem pessoas que precisam disso. Mas precisa do teu abraço, precisa de conserto, irmão. A gente não pode viver, nós somos crentes. Não pode viver, tenho, sabe, problema com esse, problema com aquele, problema com o outro. Não, irmão, a gente pode até, a gente erra, a gente é humano. Mas tem um problema, vai lá e conserta. Isso é o evangelho, é reconciliação. Sem isso, todos nós estaríamos condenados. Eu seria o primeiro. O evangelho, diga assim, é reconciliação. E esse homem me encontra agora, todo lugar, ô, vem cá. Rapaz, vem cá, me dá um abraço aqui, não sei o quê. Foi para a Europa visitar uns parentes e me trouxe um presente. Era para ser meu inimigo. Marlúcio está ali, ó. Toda vez ele passa na feira que ele me vê lá, vai. Ele precisa me dar um abraço, eu dou um abraço nele. Tem pessoas carentes, pessoas queridas, pessoas que precisam de atenção. Mas muitas vezes você pega essa pessoa num dia mau, ela vai pisar no teu pé. Mas nós não vamos pisar no pé dela, porque nós conhecemos a verdade. E se nós pisarmos no pé dela, nós temos a obrigação de ir lá e consertar. Você está aqui? Você quer viver o evangelho? O evangelho funciona, irmão. Mas ele tem princípios. Amém? Pai, eu te louvo por essas vidas, por esse passo de fé. Eu te louvo porque são pessoas que entendem a tua palavra e querem viver a tua palavra. Não apenas informativa, a tua palavra não é apenas informação, mas a tua palavra ela é demonstrativa. A partir do momento que eu ouço e a pratico, o Senhor, ó Pai querido, então, vela pela tua palavra para cumprir. De acordo com o passo de fé que eles deram, eu estou aqui para declarar, Pai, que eu concordo com o teu milagre, eu concordo com a tua instrução, a tua direção, o teu favor. Eu concordo, Pai, que o Senhor a cada dia dê estratégia, dê sabedoria, tome pelas mãos, Pai, ainda que os filisteus queiram se levantar, ainda que os filisteus, representando tudo que for adversidade por parte do adversário, queira dizer contrário ao que eles estão ouvindo aqui, mas eles são mais do que vencedores. Eles vencem, eles vão, Senhor, escrever uma nova história, eles vão ter um testemunho poderoso. Eu me alinhei, eu me posicionei, eu realmente me entreguei de corpo, alma e espírito ao meu Senhor. Isso tem feito toda a diferença na minha vida. Eu vou cavalgar por essa verdade, eu vou resistir ao mal, e eu vou de fato ser uma nova criatura. Pai, abençoa os teus filhos, Pai, de uma forma toda especial, e cumpra todo o teu querer e toda a tua vontade na vida deles. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, Aleph. Aleluia. Dá um abraço nele. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Nós temos que cavalgar por essa palavra, irmão. Temos que cavalgar. Ainda que muitas vezes seja árduo, mas
vai valer a pena. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado não apenas pela informação da tua palavra, mas por aquilo que ela provoca, por aquilo que ela de fato é. A tua palavra faz toda a diferença. Por isso, Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Dá-nos uma semana, papai querido, onde nós consigamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui. Aquilo que nós temos ouvido continuamente nesse lugar. Nos ajuda, Pai, a não apenas ouvirmos, mas nos ajuda a colocar em prática no dia a dia. Abençoe o teu povo, dá-nos uma semana de vitórias, dá-nos uma semana de céus abertos. É o que eu te peço nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Se você recebe essa palavra, glorifica o Senhor, aplauda o Senhor, dê a Ele todo louvor, toda honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Dê uma palavra de vitória aí na vida de seus irmãos aí. Deram uma palavra de vitória aí. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe.